Olá! Nesse vídeo nós vamos aprender a estruturar o planejamento docente em módulos no Teams. Eu tenho aqui então um planejamento docente que está organizado nessa tabela a partir dos capítulos do material didático. A gente vê aqui um cronograma do ano, onde esses capítulos estão distribuídos ao longo do calendário. E agora a gente vai transformar cada capítulo do material didático, que é a maneira que eu organizei o planejamento, nós vamos transformar esses capítulos em módulos lá no Teams. Então, na tela do Teams, eu vou entrar na equipe do componente curricular e no menu lateral esquerdo, eu vou em atividades de aula. Essa aqui é a tela dos módulos do Teams. Então eu tenho aqui duas opções: criar um módulo ou estruturar ideias de módulo, onde eu teria os recursos de IA para fazer isso. Então, se você quiser estruturar utilizando inteligência artificial, você consegue ir preenchendo os campos e ele vai fazer uma sugestão de módulos para esse componente curricular. Mas no meu caso, eu vou criar um módulo do zero. Então, eu tenho aqui a tela de edição desse módulo, onde eu vou configurar as informações para esse módulo. Então, vou voltar aqui no meu planejamento e eu vou colocar como título do meu módulo o assunto que vai ser discutido nesse primeiro módulo referente ao primeiro capítulo. Eu prefiro fazer assim. Então, aqui eu dei o título do módulo e aqui eu tenho um espaço onde eu posso colocar uma descrição para esse módulo. Eu prefiro copiar aqui a linha da tabela, que já está organizadinho. Então, aqui eu tenho uma visão de cronograma, módulo, assunto. Então, eu posso aqui, no caso, excluir essas duas colunas. E eu vou colocar aqui, 0, 1, que é o primeiro módulo. Eu vou estar mostrando para o aluno qual que é o assunto que vai ser abordado, o título do capítulo lá no material didático e os tópicos que serão trabalhados. Eu tenho vários botões de edição aqui, de texto, de tabela. Poderia inserir links da internet, de vídeo, de páginas. Eu posso editar as fontes, enfim, botões de edição de texto que são comuns a muitos softwares. Feita aqui a descrição que eu quero, eu vou clicar em salvar e está pronto aqui o primeiro passo do meu primeiro módulo. Ele ainda está no formato rascunho, então ele ainda não aparece para o aluno. Se eu clicar nessa exibição de aluno, que mostra como que essa tela é vista pelo aluno, não vai aparecer nada ainda. Vou sair do modo exibição e vou continuar a edição desse módulo. Ele só aparece para o aluno quando eu clico em publicar, mas eu vou fazer isso posteriormente. Eu vou agora alimentar esse módulo com recursos. Como é que eu poderia fazer isso? Clicando no botão mais, e eu tenho várias opções de adicionar materiais. Eu posso carregar arquivos, PDF, arquivos de Word, fotos, vídeos, tanto do dispositivo quanto da nuvem. E eu posso ir adicionando tarefas, testes, aceleradores de aprendizagem. Eu poderia ir adicionando links do caderno digital, do OneNote, do Class Notebook, ou links, canais do Teams, tem uma série de opções. Eu vou aqui apenas adicionar um material aqui para usar como exemplo, só um PDF para a gente mostrar como é que é essa adição de materiais.
Depois eu vou clicar em publicar, eu vou confirmar, né, publicar, e aí esse módulo está pronto. E eu posso a qualquer momento vir e adicionar novos materiais, novos recursos. Como posso voltar e editar o módulo, seja o título, seja as configurações. Eu vou cancelar aqui a edição, né? E eu poderia fixar o módulo, eu poderia excluir. Então eu posso ir voltar nas edições, eu posso fazer modificações a qualquer momento, né? Quando eu clico nele, ele vai recolher a visualização do conteúdo do módulo e clicando de volta vai estender aí tudo que tem no módulo. Então está feito o meu primeiro módulo. Aí eu vou fazer o quê? Vou para um novo módulo e vou criar o próximo módulo. Vou lá copiar o assunto, que é o que eu vou usar como título, né? E eu vou, como eu já disse, eu prefiro copiar aqui o trecho da tabela, né? Aí como essa linha aqui é do módulo anterior, eu vou aqui na opção de tabela e vou excluir essa linha. E eu também vou excluir essas duas colunas aqui que não estão preenchidas. Então vou aqui de novo na tabela e vou excluir as colunas. E está pronta aqui a minha descrição para esse módulo. Basta eu clicar em salvar. Eu posso adicionar materiais aqui e quando estiver pronto, quando eu desejar, basta eu clicar em publicar e confirmar, publicar. Agora, se eu clicar em exibição de aluno, eu já estou no modo exibição de aluno, vai mostrar como que aparece para o aluno. Então, ele já poderia navegar entre dois módulos. E assim eu posso ir criando novos módulos e estruturando todo o meu planejamento docente aqui no Teams em módulos. Agora eu vou para o último módulo. Aqui eu estou só vindo no meu planejamento, que está no formato tabela, e eu vou apenas copiando com Ctrl+C, Ctrl+V. No caso aqui, eu seleciono a tabela inteira para mim poder pegar o cabeçalho, a linha de títulos. Então, ó, dei um Ctrl+C aqui na tabela inteira e vou colar aqui a tabela inteira. E o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas primeiras colunas selecionadas e vou excluir a coluna. E agora, a partir da segunda linha, né, depois dos títulos, eu vou descer até a linha 8. Eu vou clicar aqui na tabela e excluir linhas. Aí ficou só o assunto, o nome do capítulo, o material didático e os tópicos de conteúdo a serem trabalhados. Clico em salvar. Aqui ainda está faltando o título, então eu vou voltar lá e vou copiar o título, que eu estou usando o assunto. Então, cliquei, Ctrl+C, Ctrl+V e está pronto. Basta eu publicar. E agora, todo o meu planejamento, a maneira que eu estruturei o meu planejamento a partir do material didático, eu reproduzi e estruturei também no Teams. E agora eu posso ir ao longo do ano, ir alimentando esses módulos de forma organizada, né? Com materiais, com recursos,
sejam arquivos, tarefas, atividades, todos os recursos que a gente tem disponível aqui no Teams. Se eu clicar em exibição de aluno agora, eu tenho a visão que o aluno vai ter do componente curricular. Ele vai conseguir navegar pelos módulos e ir acessando os materiais, os recursos nos seus respectivos módulos de forma mais organizada. Um recurso interessante para a gente finalizar é que quando eu precisar adicionar um módulo num ano seguinte, ou eu tiver uma equipe similar, eu estruturei o componente curricular, aqui nesse exemplo é o componente de matemática de uma turma de primeiro A. Aí vamos supor que eu dou aula também no primeiro B. Então eu poderia, estruturando a equipe lá da outra turma, usar esses módulos aqui que eu já fiz no primeiro A. Então eu posso usar essa opção aqui em adicionar módulo, eu venho em reutilizar do existente e ele vai me perguntar qual que é a turma, né, ou a equipe do Teams da qual você quer copiar o módulo. Então é só eu clicar na equipe, eu vou clicar em avançar, ele vai mostrar quais os módulos que tem nessa equipe. Eu posso selecionar todos ou só alguns, e aí se eu clicar em reutilizar módulos, o que vai acontecer? Eles vão ser copiados aqui para essa equipe, o módulo prontinho, do jeito que eu já estruturei ele lá na outra equipe. Então estão aqui em rascunhos, ó. Já veio com as tarefas, tá vendo? Com os materiais, e bastaria eu publicar, ele aparecia também para o aluno. Aqui no caso, para não bagunçar a minha equipe já organizadinha, eu vou excluir aqui esses dois módulos aqui que eu copiei de outra equipe. E é isso.